Como poupar dinheiro com a regra do 1%? Uma estratégia de poupança simples e eficaz, que o ajuda a alcançar as suas metas financeiras. Por muito divertido e gratificante que possa ser comprar algo de forma espontânea, essa emoção pode ser passageira e levar-nos a arruinar o nosso orçamento. Se tem dificuldade em controlar os seus gastos impulsivos, considere aplicar a regra do 1%. Uma regra cujo objetivo é minimizar as compras impulsivas de maior valor e evitar arrependimentos. O que é a regra do 1%? A regra do 1% é uma estratégia de poupança criada por Glenn James, o apresentador do podcast australiano My Millennial Money. A forma como funciona é simples. Sempre que algo que deseja comprar excede 1% do seu rendimento anual bruto, deverá esperar 24 horas antes de avançar com a compra, para refletir sobre se essa despesa é realmente necessária. 1% pode parecer pouco, mas ao longo do tempo, esses pequenos montantes de dinheiro podem acumular-se e fazer uma enorme diferença nas suas finanças. A regra do 1% é, portanto, uma forma fácil e simples de começar a poupar dinheiro, sem precisar de fazer grandes sacrifícios ou mudanças drásticas na sua vida. Como aplicar a regra? Para aplicar a regra, é necessário calcular 1% do seu rendimento anual bruto. Se for de R$20 mil por ano, o orçamento máximo para uma única compra seria de R$200. Para exemplificar a aplicação da regra do 1%, vamos supor que deseja comprar uma nova TV por R$1.000 e tem um rendimento anual de R$20 mil. Isso excederia o limite de 1%. Neste caso, teria de esperar um dia antes de efetuar a compra. Durante esse tempo, deverá refletir sobre se essa despesa é realmente necessária ou se pode passar sem ela. Se tiver rendimentos anuais bastante superiores, de tal modo que o limite de 1% lhe pareça demasiado elevado, pode limitar-se a 0,5% ou 0,25%. Benefícios da regra do 1%. A regra oferece-lhe tempo para pensar sobre a compra e determinar se realmente precisa dela. Além disso, se conseguir evitar uma compra impulsiva, mesmo que seja por uma só vez, estará a poupar até 1% dos seus rendimentos. Assim, a regra pode oferecer vários benefícios financeiros, tais como: ajuda a criar consciência sobre as despesas prescindíveis e a pensar duas vezes antes de fazer uma compra. Isso pode ajudar a evitar compras desnecessárias e a poupar dinheiro no longo prazo. Ajuda a criar uma mentalidade de poupança, pois estará mais vezes a pensar em como poupar dinheiro, em vez de pensar em como gastá-lo. Isso pode ajudar a criar hábitos financeiros saudáveis e a alcançar metas financeiras maiores. Ajuda a alcançar metas financeiras, como juntar dinheiro para uma viagem, comprar uma casa ou poupar para a reforma. Isso acontece porque essa regra permite que tenha dinheiro disponível para essas metas, em vez de gastá-lo desnecessariamente. Ajuda-o a concentrar-se nas suas necessidades, o que pode ajudá-lo a viver com menos estresse financeiro e a desfrutar de coisas mais importantes na vida. Ajuda a se sentir mais no controle das suas finanças, pois permite que tome decisões informadas sobre gastos e poupe dinheiro para o futuro. Isso pode ajudar a aumentar a sua segurança financeira. Se seguir esta regra, pode aprender a identificar e controlar os seus impulsos de compra, em simultâneo, poupar dinheiro para objetivos importantes ou para investir. Além da regra do 1%, existem outras técnicas de poupança que podem ajudar a controlar o seu orçamento e alcançar as suas metas financeiras. Uma delas é a regra 50-30-20, que sugere que 50% dos seus rendimentos deve ser destinado a despesas essenciais, 30% a gastos prescindíveis e 20% a poupança e investimentos. Outra é a regra dos 10 segundos, que consiste em esperar 10 segundos antes de comprar algo de menor valor e refletir sobre se realmente precisa dele. Por último, a regra dos 3 dias é similar à regra do 1%, mas sugere esperar 3 dias antes de comprar algo de maior valor, mas que não será, à partida, essencial. Estas regras podem ser adaptadas às suas necessidades e estilo de vida.
E pode experimentar e combinar diferentes técnicas, até encontrar aquelas que melhor se adaptam às suas necessidades. Por que existem tantas regras e técnicas de poupança? Existem diversas regras e técnicas de poupança, porque cada pessoa tem necessidades e objetivos financeiros diferentes, e o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. As regras e estratégias de poupança são criadas e sugeridas por diferentes especialistas e personalidades financeiras, cada uma com a sua própria abordagem e perspectiva. Algumas regras são mais conservadoras, e outras são mais agressivas, algumas são mais simples, e outras são mais complexas. Além disso, as necessidades financeiras de uma pessoa podem mudar ao longo do tempo, sendo importante estar sempre aberto a experimentar novas técnicas e adaptá-las às suas necessidades atuais. É importante controlar os gastos impulsivos para alcançar as suas metas financeiras. A regra do 1% é uma ferramenta útil para ajudá-lo a alcançar esse objetivo, dando-lhe tempo para refletir sobre as suas compras e poupando dinheiro ao evitar compras desnecessárias. Experimente aplicá-la e veja se funciona para você. Com a população brasileira envelhecendo cada vez mais e mais rápido, planejar a aposentadoria é uma tarefa inadiável. Nossa sociedade está envelhecendo. Pelas projeções do IBGE, em 2070, os idosos serão a maior parcela da população brasileira. Parece longe, mas esse é um processo já bastante acelerado. O censo de 2022 mostra que é recorde o percentual de pessoas com mais de 65 anos por aqui, 22,2%, contra 4,8% em 1980. Uma notícia que, sem dúvidas, merece ser comemorada do ponto de vista da longevidade. Significa que estamos nos cuidando mais, e que avanços na área da saúde, sem contar outros aspectos, como o saneamento básico, por exemplo, estão proporcionando uma expectativa de vida melhor e mais longa. O fator preocupante é que, ao mesmo tempo, a fatia de crianças e adolescentes tem encolhido. O IBGE estima também que o número de nascimentos por ano no Brasil deve ficar cerca de 40% menor em 2070, passando dos atuais 2,6 milhões para 1,5 milhão. E nossa pirâmide etária vai perdendo o formato tradicional, assumindo uma silhueta cada vez mais retangular. Essa nova dinâmica demográfica acende o alerta sobre a sustentabilidade econômica do público idoso. Com um contingente menor de pessoas em idade ativa, as contribuições ao sistema de previdência pública tendem a ser insuficientes para o pagamento de aposentadorias e pensões. A projeção de déficit desafia as políticas governamentais. Mais do que isso, esse colapso em potencial pode afetar diretamente o nosso bolso, em uma das fases mais vulneráveis da vida. Viveremos mais, mas pagaremos literalmente um preço alto por isso. Planejar a aposentadoria se faz, portanto, uma tarefa inadiável. Enquanto isso, apenas 2 em cada 10 pessoas que ainda não estão em idade de se aposentar se preparam financeiramente para esse momento, segundo a 7ª edição do Raio-X do Investidor Brasileiro, pesquisa que a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais realiza anualmente com o Datafolha. Entre quem ainda não está fazendo uma reserva de renda, 58% pretendem começar a poupar, e 23% nem pensam no tema. Outro fato alarmante é que metade da população não aposentada espera que o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, componha a maior parte da sua renda durante a aposentadoria. Os recursos devem vir do próprio salário para 17% que pretendem continuar trabalhando, e apenas 10% almejam usar os rendimentos de aplicações financeiras, como fundos de investimento, títulos públicos e privados, ações, câmbio e poupança, para garantir a sobrevivência na velhice. Os planos de previdência privada, que são produtos com o propósito de uso na aposentadoria, tiveram 3% das respostas. Empatados com os recursos provenientes de aluguéis de imóveis 3%. Por fim, uma fatia de 14% não soube responder. Os dados refletem duras realidades do Brasil. A primeira, mais complexa, está ligada a fatores estruturais e socioeconômicos, que afetam parte relevante da nossa população. São pessoas que não vão conseguir guardar dinheiro para a aposentadoria.
Não posso deixar de pontuar também a realidade da educação financeira no país. O tema tem ganhado relevância ano a ano, mas os esforços ainda se mostram insuficientes para cobrir décadas de carência. Prova disso é que 88% das pessoas que já se aposentaram, aproximadamente 22 milhões de brasileiros em 2023, têm o INSS como principal fonte de sustento. Com um mercado de capitais completo e acessível como o nosso, em que a variedade de produtos de investimento permite aplicações a partir de praticamente qualquer valor, o modelo ideal seria encarar o INSS apenas como complemento de renda. A dificuldade de planejamento e de organização orçamentária é um traço constante na nossa sociedade. E, em um cenário que se mostra insustentável para a previdência pública em médio e longo prazos, esperar não é uma opção. Precisamos de mais empatia com quem nós mesmos seremos no futuro, e entender que as escolhas financeiras de hoje terão impacto direto na nossa qualidade de vida lá na frente.